Olá, meus amigos. Vamos agora falar sobre direito das obrigações, a parte especial do Código Civil. Bom, direito das obrigações. O que é, este ramo aí do direito civil? A parte especial do Código Civil é inaugurada com o livro do Direito das Obrigações, dado seu extremado grau de importância. Ou seja, este livro, por sua vez, englobará 10 títulos. Nós vamos ver aqui cada um deles, de forma sucinta, resumida e direta na matéria, dentre os quais aqueles referentes à teoria geral das obrigações, ou seja, modalidades, transmissão, extinção e inadimplemento. A teoria geral dos contratos, aos contratos em espécie, nos atos unilaterais, à responsabilidade civil e até mesmo aos títulos de crédito. Então, de início, mostra-se adequado esboçar um conceito tradicional do direito das obrigações. Assim, obrigação é a relação jurídica que, unindo dois ou mais sujeitos, faz com que um tenha o dever de adimplir uma prestação em benefício do outro. É um conceito do direito das obrigações aí. Obrigação é a relação jurídica que, unindo dois ou mais sujeitos, faz com que um deles tenha o dever de adimplir uma prestação em benefício do outro ou dos demais, dos outros. Então, essa prestação consistirá na entrega ou restituição de bens, prestação de dar, na realização de uma atividade ou serviço, prestação de fazer, ou ainda na abstenção de uma conduta que, em tese, seria lícito ao devedor realizar, a prestação de não fazer. Então, nós temos aí, de um lado, devedor, A, prestação, e B, credor. E entre os dois, obrigação, prestação de dar, de fazer, de não fazer. Então, a preocupação imediata do direito obrigacional são as relações jurídicas criadas a partir de uma declaração de vontade efetivada por dois ou mais sujeitos. Os deveres de prestar e receber serão aqueles que especificamente caracterizam tal relação. Com a intenção de compreender o fenômeno obrigacional, repartiu-se essa relação jurídica para que pudéssemos enxergar dois momentos diferentes ou duas sub-relações distintas. Os dois momentos criados ficaram conhecidos como o débito, ou seja, o dever jurídico específico titularizado pelo devedor no sentido de ter de cumprir a prestação entre eles ajustada. O não cumprimento desse dever específico gera o inadimplemento. A fase da responsabilidade somente será alcançada quando ocorrer o inadimplemento. Ficou bem explicado aí, né? E a responsabilidade. Responsabilizar é imputar efeitos a uma conduta que transgrediu um dever jurídico. Ou seja, no direito, somente podemos falar em responsabilização a partir do momento em que algum dever jurídico seja descumprido. Assim, ao se descumprir a prestação ajustada em uma obrigação, ou seja, não cumprimento voluntário do débito, irão surgir os efeitos do inadimplemento, tais como perdas e danos, correção monetária, juros, honorários advocatícios. Essa responsabilidade será, via de regra, patrimonial, ou seja, o patrimônio do devedor responderá pelo não cumprimento do débito, conforme a previsão aí do artigo 391 do Código Civil. Quando o débito e a responsabilidade estão presentes em uma obrigação, ou seja, recaindo ambos sobre a pessoa do devedor, disse que
essa obrigação é perfeita. Ao revés, se numa relação obrigacional houver a presença de um dos elementos sem a do outro, por exemplo, débito sem a consequente responsabilidade, a obrigação será considerada imperfeita. Um caso clássico de obrigação imperfeita pode ser observado nas obrigações naturais, também denominadas obrigações judicialmente inexigíveis. O devedor de pagamento não é jurídico, sendo apenas moral, como nas dívidas prescritas ou naquelas derivadas do contrato de jogo ou aposta. Um detalhe: se as obrigações naturais forem voluntariamente pagas, não há que se falar em pretensão à repetição, uma vez que a quantia que foi devida, em que pese inexigível judicialmente nos termos do artigo, foi paga. Então, para sistematizar o estudo do direito das obrigações, o atual Código Civil adotou a visão da obrigação como um processo. Segundo essa teoria, a relação obrigacional seria composta de uma série de atos cuja finalidade é a busca do adimplemento. As partes dessa relação devem, durante o seu transcurso, adotar condutas honestas que não violem direitos de terceiros, para que a busca desse adimplemento se dê com respeito aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva. Então, em resumo, enxergar a obrigação como um processo é percebê-la como uma linha do tempo, com início, meio e fim, onde estarão, respectivamente, os títulos iniciais, ou seja, modalidades obrigacionais, transmissão das obrigações, adimplemento e inadimplemento. E o fim almejado, apto a satisfazer os interesses tanto do credor quanto do devedor. Certamente será o adimplemento pelo pagamento. Então, essa foi a introdução, ao estudo das obrigações. Então, vamos falar sobre as modalidades aí das obrigações. Lembrando que nós estamos estudando aí segundo o doutrinador aí Bruno Zampier. Importante buscar outros entendimentos, outras correntes, dependendo da banca do concurso que cada um almeja, prestar. Estudar essas modalidades obrigacionais significa avançar em direção às mais diversas possibilidades que envolvem uma relação obrigacional, os sujeitos e prestações existentes. É entender a natureza do pacto celebrado, com os respectivos deveres, específicos previstos pelas partes com base em sua autonomia negocial. A primeira delas, obrigação de dar, consiste no compromisso de entrega ou restituição de coisas pelo devedor ao credor. Esse compromisso se divide em dar coisa certa ou obrigação específica. Nessa hipótese, a prestação estará definida pelo gênero, quantidade e qualidade da coisa a ser entregue. Então, as obrigações de dar quantia certa, assim como a obrigação de restituir, são subespécies da obrigação de dar coisa certa. Um detalhe importante: quando se está diante da obrigação de restituir, não há transmissão do direito de propriedade. Há apenas uma devolução da posse direta obtida a partir de um contrato ou direito real sobre coisa alheia. Por exemplo, contrato de locação, comodato, arrendamento, depósito, direito de superfície, e etc. Então, dar coisa incerta ou obrigação genérica, ou ainda dívida de gênero. Nessa espécie, faltará o objeto designado como prestação ou atributo da qualidade. A prestação será apenas definida pelo gênero e pela quantidade. O adimplemento somente será possível a partir do momento em que as partes
definirem a qualidade do objeto a ser prestado. A obrigação de dar coisa incerta nasce incerta. Mas aí para ser cumprida precisa ser especificada. Perdão. A regra que está no artigo 244 do Código Civil é a de que a escolha da qualidade na obrigação genérica caberá ao devedor, porque facilita o adimplemento da obrigação. O artigo 244 é uma norma dispositiva e as partes podem acordar de outra forma, estabelecendo aí que caberá, por exemplo, ao credor escolher ao credor escolher. Um dos temas aí mais relevantes no direito obrigacional diz respeito à perda do objeto antes do adimplemento. Portanto, passa-se ao estudo da perda do objeto na obrigação de dar coisa certa. A análise da perda da coisa na obrigação de dar coisa certa será feita a partir da ocorrência ou não da tradição, ou seja, entrega do bem. Como regra geral, podemos dizer que, se houver conduta culposa no direito civil, o responsável terá de efetuar o pagamento de perdas e danos. Ao revés, se não houver culpa, não haverá reparação com perdas e danos. Esse raciocínio será aplicado no estudo da perda do objeto. Então, antes da tradição, perda total, ou seja, perecimento, perda total ou perecimento, sem culpa do devedor. O contrato resolve-se para ambas as partes. Devolve-se o que já foi pago pelo credor, regressando as partes ao status quo ante, ao início. Com culpa do devedor, resolve-se a obrigação, devolve-se o que já foi pago e há pagamento de perdas e danos pelo culpado. Perda parcial ou deterioração. Sem culpa do devedor, o credor terá o direito potestativo de escolher se fica com o bem, abatido do preço o valor que perdeu, ou se resolve a obrigação, com culpa do devedor. O mesmo direito potestativo acrescido em qualquer escolha das devidas perdas e danos. Depois da tradição, se já houve a tradição, a coisa perece para o dono, ou seja, res perit domino, para o atual proprietário. São exceções aí ao res perit domino, ou seja, a coisa perece para o dono, por um princípio geral de garantia concedida ao adquirente, que são vícios ocultos, vícios redibitórios e vícios jurídicos, que é a evicção, artigo 447 do nosso Código Civil. Obrigação de dar coisa incerta será analisada a partir da concentração, escolha da qualidade do objeto e também da ocorrência da tradição. Ou seja, antes da tradição, o gênero não perece, mesmo em caso fortuito ou força maior. Não poderá o devedor alegar a perda do bem, já que ao menos o gênero existirá, sendo impensável a sua perda por completo. Por exemplo, o devedor se compromete a entregar 10 cães para o credor. Não poderá alegar a perda do objeto antes da tradição, pois o gênero cão não pereceu depois da tradição. Após a escolha da qualidade e respectiva tradição da coisa, o tratamento será idêntico ao fornecido à obrigação de dar coisa certa, ou seja, perece para o dono. Obrigação de restituir. Apesar de ser subespécie da obrigação de dar, ela terá um regramento,
vamos dizer assim, um regramento próprio no que diz respeito à perda da coisa, conforme os artigos 238 a 240 do nosso Código Civil. Então lembre-se de que não haverá transmissão de propriedade, mas somente uma devolução da posse direta do bem, antes ou depois da restituição. Quem sofre a perda é sempre o credor, já que ele nunca deixou de ser o proprietário da coisa, res peri domino, aí no latim. Né? Então, antes da restituição, perda total, sem culpa do devedor, o credor sofrerá a perda e a obrigação se resolverá. Com culpa do devedor, o credor sofrerá a perda, mas o devedor responderá pelo equivalente mais perdas e danos. Perda parcial, sem culpa do devedor. O credor receberá a coisa tal qual se ache sem direito à indenização. Com culpa do devedor. O devedor responderá pelo equivalente acrescido das perdas e danos, depois da restituição. Após a devolução da coisa ao credor, o tratamento será idêntico ao fornecido à obrigação de dar coisa certa. Obrigação de fazer. Consiste no compromisso do devedor de realizar uma atividade ou serviço em prol do credor. O melhor exemplo é o contrato de prestação de serviço, a contratação de um pedreiro, marceneiro, jardineiro, etc. As obrigações de fazer, elas têm algumas classificações. A primeira delas é obrigação de fazer fungível. Obrigação de fazer fungível. É aquela em que a atividade ou serviço pode ser realizado por qualquer devedor. Não se exige qualquer qualidade especial do devedor. Obrigação de fazer infungível, também chamada de obrigação intuito personae ou personalíssima, porque há uma demanda aqui de qualidades especiais do devedor. Ou seja, essa obrigação somente poderá ser adimplida por determinado devedor. A infungibilidade pode ocorrer da natureza do devedor, por exemplo, cantor famoso, ou de disposição em cláusula contratual, contrato de mandato em que se proíbe o subestabelecimento. Então, na execução das obrigações de fazer infungíveis, não poderá haver adimplemento por parte de terceiro. Já nas fungíveis, é possível ocorrer a execução da tarefa por um terceiro estranho ao contrato. Então, o certo é que a contratação desse terceiro se dará à custa do devedor inadimplente, nos termos aí do artigo 249 do Código Civil. Então, o novo CPC prevê nos seus artigos 536 e 537 o cumprimento da sentença, que reconhece a exigibilidade de obrigações de fazer, trazendo novidades interessantes no que toca à multa cominatória e a deveres de fazer de natureza não obrigacional, ou seja, não convencional, como aqueles deveres impostos diretamente pela lei. E para finalizar, para não ficar muito grande essa aula, obrigação de não fazer. O que seria? Consiste no compromisso de abstenção por parte do devedor de realizar alguma atividade, que em tese seria lícito a ele realizar. Nesse tipo de obrigação, meus amigos, a inércia do devedor conduz ao adimplemento. Daí ser chamada também de obrigação negativa. Ao contrário do que ocorre com as obrigações de fazer, em que se pode ter a obrigação fungível e infungível, as obrigações de não fazer serão sempre infungíveis.
porque em tese seria lícito ao devedor realizar a atividade. Logo, somente poderá exigir o cumprimento da abstenção daquele devedor determinado. Essa infungibilidade, inclusive, será contratual, partindo da livre manifestação de vontade do devedor, que decide se abster da atividade. Então, vale ressaltar que, quanto ao inadimplemento, esse tipo de obrigação não comporta a figura da mora, não comporta essa figura. Isso porque essa figura intermediária relativa ao cumprimento imperfeito da obrigação não coadunaria com a abstenção exigida na obrigação de não fazer, ou se permanece inerte, adimplindo assim a obrigação negativa, ou se age minimamente inadimplindo a obrigação. Por essa razão, no artigo 391 do Código Civil estabelece que, nas obrigações negativas, o devedor é havido por inadimplente, desde o dia em que executou o ato de que se devia abster. Então, vou finalizar essa parte da aula e voltamos na próxima para falar das demais aí modalidades de obrigações, obrigação alternativa, objetivamente compostas, subjetivamente compostas e etc. Um abraço a todos, até a próxima aula.